O assunto de nossa aula é indutância e energia. Nós vamos estudar a indutância, que é uma constante de proporcionalidade entre fluxo magnético e corrente. E ver que essa constante de proporcionalidade também nos ajuda a calcular a diferença de potencial e a energia do sistema. E vamos estudar também a energia associada ao campo magnético. E descobrir que o campo elétrico e o campo magnético acumulam a energia do sistema. E também como essa energia se propaga. E ver que ela não se propaga pela corrente ou pelas cargas, mas pelos campos, que levam energia em qualquer ponto que você precise. Espero que você goste dessa videoaula. Vamos lá! Nós vamos começar o nosso estudo da indutância partindo do fluxo magnético. O fluxo magnético é similar ao fluxo elétrico. Também é definido pela integral, no caso do campo magnético escalar ds, onde ds é o elemento de superfície perpendicular à superfície e que orienta a superfície. A direção de ds diz qual é a direção positiva do fluxo que atravessa essa superfície. Quando a gente define qual é a direção positiva do fluxo, a gente também define qual é o caminho positivo de uma integral ao longo do limite dessa superfície, pela regra da mão direita. Tem uma propriedade interessante do fluxo magnético que é a seguinte: o fato da integral do fluxo magnético sobre uma superfície fechada ser igual a zero é exatamente o teorema de Gauss aplicado ao campo magnético. E como não existe carga magnética, a integral de B escalar ds dá zero. Então você imagina, por exemplo, nessa figura que você está vendo aqui do meu lado, esse limite pontilhado é o limite pontilhado de várias superfícies. Uma bem plana, parece uma membrana, que é a superfície A, e depois as superfícies B, C e D, que se você olhar, elas fazem uma concha como se fosse um coador de café. Todas elas terminam nessa linha pontilhada. Então dá para a gente fazer uma superfície fechada compondo, por exemplo, a superfície A e a superfície D. Qualquer par de superfícies aí dá para compor uma superfície fechada. Então é o seguinte, se você pegar essa superfície fechada e dividir um pedaço para A, outro pedaço para D, o módulo do fluxo que atravessa A tem que ser igual ao módulo do fluxo que atravessa D, de tal forma que a soma dos dois fluxos dê zero, uma com sinal trocado da outra. Então, por exemplo, o fluxo que entra em D é igual ao fluxo que sai por A. Com isso você consegue estabelecer uma relação em que as duas superfícies têm, quando você soma os fluxos delas, dá zero. Percebe que você não precisa integrar o fluxo sobre a superfície plana. Você pode escolher qualquer superfície que termine no mesmo limite, que dá o mesmo valor. Outra coisa é que normalmente nós vamos estar interessados no fluxo que atravessa um circuito. Às vezes a gente vai usar a letra lambda maiúscula, que você está vendo aí, esse lambda 1, 2, significa o fluxo causado no circuito 2 pela corrente do circuito 1. Então, o circuito 1 produz um campo magnético, o campo magnético se espalha pelo espaço e o circuito 2 captura, e a gente chama esse fluxo de fluxo concatenado, forma um fluxo que atravessa os dois circuitos. Normalmente a gente estabelece essa letra, a gente usa a letra lambda maiúscula para falar de fluxo concatenado. Tem uma coisa também dos circuitos que às vezes você não consegue delimitar bem qual que é a área do circuito que você deve integrar para saber quanto que é o fluxo que está passando por ali. Às vezes pode ter, por exemplo, uma capacitância parasita que efetivamente fecha o circuito. Isso vai de você identificar quando esse tipo de situação acontece. Bom, vamos falar de indutância então. A primeira coisa que a gente vê quando calcula o campo magnético usando a lei de Biot-Savart
é que o campo magnético pode ser escrito como uma quantidade proporcional à corrente que causa o campo. Essa expressão que está entre parênteses que você está vendo, ela depende basicamente da geometria. Você vê que ela só contém uma constante, que é μ0. No caso do vácuo, é para ajustar as unidades ao sistema internacional. E o resto depende do caminho e da posição do fio e do observador, da onde você quer medir o campo. Então toda a parte geométrica e de material está dentro desse parênteses aí. Aí nós estamos fazendo para vácuo, mas poderia ter um material de permeabilidade diferente. Bom, isso posto, o nosso fluxo magnético, como ele também é linear com o campo magnético, ele vai ser linear também com a corrente. Mas como que a gente calcula esse fluxo? A primeira coisa que a gente deve observar é que a integral na fórmula de Biot-Savart é feita sobre um caminho fechado. Então, se por exemplo eu quero calcular o campo num certo ponto, digamos no ponto R2, acima desse circuito que a gente está mostrando na figura. Todos os trechos do circuito devem ser considerados, cada um deles contribuindo com um valor de dB, integrado sobre todo o circuito, inclusive sobre partes que não estão na bobina. Quando a gente fala todo, é todo mesmo. Agora, é claro que quando você tem uma bobina com muitas espiras, a gente acaba desconsiderando a parte de fora, ou seja, a contribuição dos fios que estão fora da bobina, porque a contribuição acaba sendo pequena. Mas a rigor, todo o circuito contribui para a produção do campo magnético e, portanto, do fluxo magnético. Na verdade, qualquer fio está produzindo um fluxo magnético perto dele quando passa corrente pelo fio. Então, o conceito de campo magnético, de indutância, vocês vão ver, ele é bem geral e não se aplica só nas bobinas que você monta. Um pedaço de fio passando corrente vai ter indutância, por exemplo. Mas continuando, então vamos pensar nesse campo magnético gerado por esse circuito. O campo magnético ele pode ser capturado por um segundo circuito. Então, o fluxo do primeiro circuito ser capturado pelo segundo circuito. Como é que a gente faz essa conta? Essa conta é a seguinte. Então vamos lá, o fluxo concatenado produzido pelo primeiro circuito no segundo circuito vai ser a integral sobre o segundo circuito. Ou seja, o fluxo chega no segundo circuito e você integra ali para obter quanto que é o fluxo no segundo circuito causado pelo primeiro. É a integral de B1 escalar ds2. Então a primeira coisa que a gente faz é substituir o B1 nessa integral. E aí a gente fica com essa integral dupla aí, tá vendo? Mas vamos desenvolver as nossas contas, porque agora o que nós vamos fazer é substituir essa fração que está fazendo o produto vetorial, R2 menos R1 dividido pelo módulo ao cubo de R2 menos R1, pelo gradiente na coordenada 2, de 1 sobre R2 menos R1. E a gente põe o sinal de menos 1, porque quando você faz o gradiente dessa função, que é um escalar, né, 1 sobre o módulo de uma distância, resulta na expressão que a gente tinha antes. Tá? E aí a gente separa todas as constantes, coloca as constantes para fora. Em seguida a gente usa uma identidade vetorial. A gente pega o dl1 vetor gradiente de menos 1 dividido por módulo de R2 menos R1 e usa propriedades do cálculo vetorial para chegar nessa expressão que está embaixo aí. O rotacional da coordenada 2 sobre dl1 dá 0. Então fica só o primeiro termo do lado direito da equação. E aí a gente substitui esse valor na nossa integral e podemos usar o teorema de Stokes na integral sobre S2. E quando a gente usa o teorema de Stokes, resulta nessa expressão aí, tá vendo? A integral sobre o caminho 1, a integral sobre o caminho 2 de dl1 escalar dl2 dividido por módulo de R2 menos R1. É basicamente o que você está vendo na figura em azul do lado, uma linha ligando dois pontos,
um em cada circuito, no circuito 1 e no circuito 2. E o que é feito em termos de integral é fazer o produto escalar dos elementos infinitesimais, divide pela distância e integra. Esse valor aí que está entre parênteses grande é a indutância mútua. Vamos escrever isso nesse formato. A nossa indutância mútua agora está separada, tá certo? A nossa fórmula anterior agora foi separada em duas. A gente está escrevendo fluxo igual a uma constante de proporcionalidade vezes a corrente, onde a nossa constante de proporcionalidade é μ0 sobre 4π integral sobre o caminho 1 sobre o caminho 2 e dl1 dl2 a distância entre os termos. Vamos ver uma propriedade interessante. Olha só, se você trocar o dl1 pelo dl2, o r2 pelo r1, a integral 1 pela integral 2, ou seja, se você trocar tudo que for coordenada 1 pela coordenada 2, a integral tem o mesmo valor. Isso quer dizer que a indutância mútua entre dois circuitos, e olha só, vamos olhar para a expressão de cima. Fluxo concatenado causado pela corrente do circuito 1 no circuito 2 é igual a M12, que é a indutância mútua do 1 no 2, que multiplica a corrente no 1. A gente poderia ter escrito essa mesma expressão ao contrário. Você poderia ter feito lambda 2,1 igual ao mesmo M, porque M21 vai ser igual a M12, que multiplica a corrente I2. Dá para a gente fazer isso. Bom, a indutância mútua, quando a gente fala sobre esse assunto, você pode pensar que a diferença de potencial, ou a força eletromotriz ao longo de uma espira, é dada pela lei de Faraday. Então você pode escrever que usar a lei de Faraday diz que a derivada do fluxo magnético no tempo, com sinal trocado, é igual à força eletromotriz. E como a gente acabou de ver que o nosso fluxo é M12 nesse caso aí, e a gente supondo que esse M é constante no tempo, acaba que a gente tem uma relação de proporcionalidade entre tensão e a derivada da corrente, ou seja, a força eletromotriz é a indutância mútua de um circuito no outro, que multiplica a derivada da corrente no circuito que causa o fluxo. A força eletromotriz é medida no circuito que recebe o fluxo. Agora, olha que interessante, né? Você pode pensar em termos dessa força eletromotriz como se fosse, sabe o que? Uma fonte que você coloca no circuito. Se você coloca uma fonte no circuito, substitui a ideia de fluxo por uma fonte, você vai ter duas fontes, cada uma referente a um circuito. E note, essa é a convenção do gerador, quer dizer, a corrente entra pelo sinal negativo e sai pelo polo positivo do gerador, da fonte. Então, a gente poderia também pensar em termos, o que é mais comum, inclusive, em termos de convenção do receptor, invertendo isso. Ao invés de a gente colocar uma força eletromotriz em uma fonte geradora, a gente pensa em termos de uma tensão, mas de uma queda de tensão. A corrente entra pela polaridade positiva e sai pela negativa. A gente troca a fonte de força eletromotriz por menos uma fonte de tensão. Isso é a mesma força eletromotriz, só que agora com um sinal trocado para indicar uma queda de tensão como se fosse um elemento passivo, que de fato a gente pode pensar nos indutores como elementos passivos. Eles recebem o fluxo, produzem o fluxo e tem uma queda de tensão que é uma constante proporcionalidade que multiplica a derivada da corrente. Aí você vê que agora não tem mais o sinal de menos, agora é um sinal de mais que está no lugar. E essa aqui é a convenção do receptor. Quando a gente tem uma bobina sozinha, embora aí estejam desenhadas as duas bobinas, vamos pensar numa bobina única. Você pode ter uma corrente passando numa bobina e ela vai gerar um certo fluxo. Esse fluxo pode ser concatenado com a própria bobina. E aí a tensão nessa bobina vai ser a indutância que multiplica a derivada da corrente na própria bobina.
Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, quando você tem uma bobina e passa corrente, fatalmente haverá um fluxo ali. E, se há um fluxo ali, necessariamente, não é opcional, vai aparecer uma força eletromotriz. É por isso que existe esse fenômeno que a gente chama de autoindutância. A autoindutância, ela representa uma queda de tensão numa bobina por onde passa uma corrente na própria bobina. Você pega uma bobina, passa uma corrente, tem autoindutância. Por que tem autoindutância? Porque aquela corrente está gerando um fluxo, e aquele fluxo está relacionado com uma força eletromotriz na própria bobina. E que essa força eletromotriz, portanto, é dada por essa mesma expressão que está aí. Então você pode pensar numa indutância mútua entre duas bobinas, mas o fato de haver um fluxo passando dentro da bobina receptora, tanto faz se ele vem de outra bobina ou dela própria. O fato é que, passando um fluxo ali, tem que ter uma força eletromotriz correspondente à lei de Faraday. E aí eu queria fazer um parênteses aqui para a gente voltar ao assunto do fluxo concatenado. Então, se você tem, olha só essa figura aqui, você tem um fluxo passando. Mas aí você dá 4 voltas em torno do fluxo. Você dá N voltas, aí nesse desenho são 4. Existe um fluxo ali passando. Se você for passar uma superfície plana, única, cortando esse desenho azul, a gente está representando com esse desenho azul como se fosse um núcleo conduzindo um fluxo. Só que quando ele passa dentro de uma bobina e você dá 4 voltas na bobina, é como se ele passasse 4 vezes pela bobina. Uma coisa mais ou menos assim, olha. Mas eu vou mostrar para vocês agora. Fica vendo aqui. Você está vendo? A fita de couro escuro dá 3 voltas em torno da fita de couro claro. É como se o fluxo magnético passasse aqui dentro e tem 3 voltas, 3 fios aqui. Quando a gente fala que esses 3 fios capturam 3 vezes o fluxo, é porque se eu esticar esse aqui que representa o fio e esse aqui representa o fluxo magnético, olha o que acontece. Eu vou desenrolando até um ponto em que a minha fita fica esticada, e quem está dando volta agora é a fita branca, tá vendo? É a fita branca que agora está dando 3 voltas em torno da fita escura. É isso que eu quero representar. É isso que eu quero representar nessa imagem que você está vendo aqui, ó, tá vendo? Se você esticar o fio de cobre que está enlaçando 4 vezes ali o fluxo que está representado em azul, e o fio de cobre virar um anel, é como se o fluxo magnético desse 4 voltas em torno do fio, passando pela superfície 4 vezes, o que multiplica o fluxo por 4, na verdade por N vezes. Então o que a gente considera é que uma bobina com várias voltas, ela tem um fluxo multiplicado N vezes, quantas voltas você der. E esse fluxo que é o fluxo concatenado que a gente fala. O sinal da indutância mútua é um negócio importante. Veja só, aqui no fio vermelho, a corrente entra pelo lado esquerdo, e se você considerar a regra da mão direita, o fluxo vai estar no sentido anti-horário. Tá? O fluxo vai estar no sentido anti-horário. Você pega a regra da mão direita, você considera a corrente entrando, você vê que está assim, então o fluxo está no sentido anti-horário. Se você injetar uma corrente pelo fio azul, essa corrente pode gerar um fluxo que contribui para esse fluxo magnético ou que tenta destruí-lo. Isso depende. Então, por exemplo, se você fizer a corrente no fio azul entrar pelo lado esquerdo, o que vai acontecer? Os fluxos se constroem. Agora, olha só essa montagem aqui. Agora eu inverti a parte de baixo, tá? Você veja que a parte de baixo estava por baixo, assim vai estar por cima. Claro, a parte de cima, o vermelho continua o mesmo. Agora, para eu, nesse caso, construir um fluxo, fazer com que o fluxo seja construtivo, para eu gerar um fluxo na direção anti-horária, eu tenho que injetar a corrente não pelo lado esquerdo, mas pelo lado direito desse circuito azul.
Se eu injetar corrente pelo lado direito do circuito azul, pela regra da mão direita, imediatamente você vê que os fluxos eles se somam. Então, aquela expressão que a gente deduziu é para fluxos que se somam. Tá? A tensão produzida no circuito 2 devido ao fluxo no circuito 1 é considerando que a tensão no circuito 2 é medida de tal forma que a convenção do circuito segue a regra da mão direita para um fluxo que entra na bobina. Pensando que os fluxos estão casados para o fluxo que uma bobina produz entra no sentido positivo da outra. Isso significa dizer que a relação de indutância mútua é uma tensão que é igual a uma constante positiva que multiplica a derivada da corrente. Essa constante trocaria de sinal, teria o mesmo valor, só que teria o sinal trocado se você injetasse a corrente pelo lado oposto, porque isso inverteria o sentido do fluxo e toda a nossa discussão teria como resultado um fluxo de sinal trocado. É isso que é a convenção do ponto, é para você comparar o fluxo numa bobina com o fluxo na outra bobina. A convenção do ponto indica por onde deve entrar a corrente, tal que o fluxo dê na mesma direção nas duas bobinas que fazem parte do sistema que tem indutância mútua. Então, recapitulando, olha esse circuito que está aí. Nesse circuito, se a gente faz a corrente entrar pelo fio vermelho, do lado esquerdo, vai gerar um fluxo no sentido anti-horário, certo? Você tem que olhar agora para o fio azul e se perguntar: como que eu faço para gerar um fluxo anti-horário nesse fio azul? Por onde deve entrar a corrente? E aí, se você tentar fazer a corrente entrar pela esquerda, você vai ver que o fluxo vai dar no sentido horário. Se você fizer a corrente entrar pela direita, o fluxo dá no sentido anti-horário. Então você marca a bobina, dizendo: olha, se entrar a corrente do fio vermelho pelo lado esquerdo e se entrar a corrente pelo fio azul pelo lado direito, você marca com um ponto esses dois terminais e sabe que essa é a convenção do ponto para que os fluxos se somem. E é claro que isso poderia ser feito também usando os outros dois polos que sobraram. Quer dizer, você poderia fazer esse mesmo exercício considerando a corrente entrando pelo fio vermelho do lado direito, que geraria um fluxo no sentido horário, e aí o ponto estaria do fio vermelho do lado direito e no fio azul do lado esquerdo, porque também no fio azul, se você colocar uma corrente entrando pelo lado esquerdo, dá um fluxo no sentido horário também. Você poderia também fazer isso opcionalmente. Bom, vamos em frente então. Há vários tipos de indutores que são fabricados para serem indutores. Em geral, eles são enrolados em ferrite, um material cerâmico com uma permeabilidade bem alta. Nós vamos falar disso ainda nesse curso, sobre permeabilidade, o que serve para amplificar o valor da indutância. Então, são vários tipos de indutores. Tem indutor com núcleo de ar, tem chokes, que servem para reduzir corrente de modo comum. O professor está usando um aqui na aula, vou mostrar para vocês uma foto do que eu estou usando aqui, que é porque o microfone estava com muito ruído e eu coloquei um choke para ver se diminuía a corrente de modo comum e assim, não vou dizer que resolveu completamente, melhorou bem o som do microfone. Uma forma da gente estudar o valor da tensão num circuito que envolve indutância é fazer uma integral por dentro do indutor para ver quanto que é a diferença de potencial nele. Você pega a lei de Faraday, menos L dI dt igual a integral de E dL. E aí, quando eu uso menos L dI dt, isso daí é a convenção do gerador. Essa integral de E dL, se desmembra em 4 pedaços. Um pedaço dentro do multímetro, um pedaço no fio que sai do negativo do multímetro,
um pedaço que está dentro da espira e outro pedaço que está no fio que vai no polo positivo do multímetro. Esses dois pedaços que estão fora da espira cancelam porque são fio. Mas a rigor, o que também está dentro da bobina também se cancela. Por quê? Porque é fio. Então, se você cancelar tudo, o que vai sobrar? Vai sobrar aqui a força eletromotriz medida no multímetro, que é essa integral aí com o sinal trocado, que está do mais até o menos, você inverte a integral, troca o sinal, vira aqui a tensão na convenção do gerador, que foi a que a gente usou aí, dá menos L dI dt. Então essa daí é a nossa tensão na convenção do gerador, menos L dI dt. Você vê como é que eu fiz essa conta, né? Eu considerei a integral por dentro dos fios, peguei a lei de Faraday, considerei o fluxo dentro da bobina no sentido positivo apontando para cima. Isso me dá uma circuitação, né? O circuito ele vai rodando pelas espiras na bobina, descendo até o terminal positivo e dá a volta no fio amarelo, indo para o terminal positivo do multímetro, sai do multímetro e vai para o terminal negativo. É assim que a gente faz essa conta. Você considera o sentido positivo do fluxo, considera o sentido da circuitação pela regra da mão direita e substitui tudo, faz a conta, esse é o resultado que a gente chega. A tensão no indutor, se você fosse fazer as mesmas contas usando a convenção do receptor, daria mais L dI dt. Agora olha que interessante, né? A potência, quantidade de energia que você fornece por unidade de tempo ao indutor, você pode escrever a partir simplesmente do produto tensão vezes corrente. Tensão aí é L dI dt, a corrente é I. Aí se você repara que você está multiplicando a corrente pela derivada da corrente, isso é metade da derivada temporal da corrente ao quadrado. Ou seja, ddt de meio de Li ao quadrado é a nossa potência, que é a derivada da energia no tempo. Logo, a energia acumulada no indutor é meio de Li ao quadrado. Isso faz a gente lembrar da expressão para o capacitor. Vamos falar de energia então. A gente acabou de deduzir que a energia acumulada no indutor é meio de Li ao quadrado. Eu vou dizer que essa energia está associada ao campo magnético, assim como a energia do campo elétrico no capacitor estava associada a meio de CV ao quadrado. Mas nós também chegamos numa expressão lá na eletrostática em que a energia associada ao campo elétrico era epsilon sobre 2 que multiplica a integral do campo elétrico ao quadrado dV'. Pois bem, vamos ver se dá para fazer alguma coisa parecida com o campo magnético. Vamos lá. Primeiro, a gente começa com uma expressão. A perda num circuito. Se você tiver um circuito e for considerar quanto que é a queda de tensão, por exemplo, no indutor, quanto que era a queda de tensão que a gente tinha, estava fornecendo energia para o indutor, era corrente vezes tensão. Aqui nós vamos considerar que a nossa perda ômica é a densidade de corrente que multiplica o campo elétrico. A densidade de corrente ela é proporcional ao campo elétrico e a constante de proporcionalidade é justamente a condutividade. Então nós vamos começar com a análise dessa situação. Então a gente pega J escalar E dV', a gente considera que essa é a energia perdida no sistema. Daí a gente considera pela lei de Ampère que o rotacional de B é igual a μ0J mais μ0 epsilon que multiplica dE dt. Essa é a lei de Ampère com a corrente de deslocamento que a gente já viu. Nessa expressão dá para a gente isolar o J. E aí a gente substitui o rotacional de B sobre μ0 e menos epsilon dE dt na expressão de cima, naquela integral do J escalar E. Ficamos assim. Pois bem, quando a gente separa as integrais, a gente repara que a segunda integral do lado direito é menos epsilon que multiplica a integral de volume dE dt que multiplica E. Ora, você vê que é a função
produto escalar com a derivada temporal da função. Isso é metade de epsilon derivada temporal de e ao quadrado, de e escalar e, que é justamente a nossa energia associada ao campo elétrico. Isso a gente já viu. A nossa integral ali, que fica, integral de volume do rotacional de B escalar E, dá para a gente aplicar uma identidade vetorial e perceber que o rotacional de B escalar E pode se escrever como B rotacional de E menos divergente de E vetor B. E aí a gente substitui na integral para resolver, e dá para fazer ainda mais uma modificação. A gente vê que o primeiro termo ali é 1 sobre μ0 integral de volume de B escalar rotacional de E. Só que o rotacional de E é a derivada temporal de B. Isso vai dar no mesmo lugar que deu o campo elétrico. Vamos ver? Você substitui, fica a função que multiplica a sua derivada temporal, logo sai um fator meio para fora, sai a derivada temporal para fora e ficamos com 1 sobre 2 μ0 ddt do módulo de B ao quadrado. Isso para a gente vai ser a nossa energia associada ao campo magnético. Percebe como ela é simétrica, como ela é parecida com a energia associada ao campo elétrico? Pois bem, a gente então substitui na expressão menos dUB dt e resta para a gente ainda mais uma integral. 1 sobre μ0 integral de volume do divergente de E vetor B. Ocorre que o divergente de uma função vetorial pode ser escrito como uma integral de superfície. A integral de volume do divergente de uma função vetorial pode ser escrita como uma integral de superfície do mesmo vetor integrado na área. A energia total acumulada será a energia acumulada no campo elétrico e no campo magnético. Então a gente tem que du dt, que é a derivada da energia total, é igual à derivada da soma da energia elétrica mais da energia magnética no tempo. Isso é igual à perda ômica, menos P ohm, ali que está marcado com a letra ômega, que corresponde a quanta energia é perdida dentro do sistema, menos uma integral de superfície sobre a superfície onde eu estou integrando esses volumes aí, porque essas integrais são todas integrais de volume. Essa superfície que você vê na integral em vermelho, na última linha, é a superfície que delimita o nosso volume. Essa quantidade que você está vendo é a energia que escapa desse volume. Esse daí, esse vetor S, que a gente chama o vetor E, produto vetorial de B dividido por μ0, esse vetor S, que é igual a campo elétrico, produto vetorial com campo magnético dividido por μ0, que está ali em vermelho, à esquerda, na segunda linha, é o chamado vetor de Poynting. O que ele significa é justamente o seguinte, olha, dentro desse esquema que eu estou mostrando para vocês, a gente tem um volume marcado em azul, dentro dele há um campo elétrico e um campo magnético. Esses campos contêm uma energia acumulada que é dada pelas integrais que estão na última linha à esquerda. Além da energia acumulada, dentro desse sistema, há correntes. E as correntes que estão dentro desse sistema produzem perdas. E essas perdas que têm a ver com a condutividade do meio, o J tem a ver com a condutividade, né? O J é a condutividade que multiplica campo elétrico. É lógico que ao invés da condutividade é resistividade. Então tem uma perda ômica associada à presença das correntes ali dentro. E essa perda ômica é representada na nossa equação pelo P ômega que está ali. E uma parte da energia eventualmente pode escapar. Essa energia que escapa desse sistema é dada por uma densidade de potência, que é o vetor de Poynting, que é watts por metro quadrado, uma densidade superficial de potência, que é esse produto vetorial, campo elétrico, produto vetorial com campo magnético, dividido por μ0. Essa é a ideia, então, do vetor de Poynting, que é o vetor com o qual a gente estuda a transmissão de energia. Vamos lá. A gente tem aqui, vamos fazer uma comparação então com as nossas equações. A gente tem a
a energia acumulada elétrica, Epsilon sobre 2, integral do campo elétrico ao quadrado, dV', e no capacitor meio de CV ao quadrado. Olha como é semelhante ao caso magnético. A energia magnética é 1 sobre 2, que multiplica a permeabilidade, integral do campo magnético ao quadrado. E ao mesmo tempo a gente tem a similaridade do capacitor, a energia acumulada no indutor, que é meio de Li ao quadrado. Olha só o que acontece quando a gente quer abrir uma chave e tem energia magnética acumulada. Isso acontece quando você tenta abrir um circuito em que está passando uma corrente. Está passando uma corrente e tem uma quantidade de energia associada. Agora, num sistema elétrico grande, essa energia é muito grande. Se você tentar abrir uma chave, pensa bem, aonde vai parar aquela energia que depende da corrente? Porque tem uma energia que é meio de Li ao quadrado. Se você abre a chave, a corrente não pode ir a zero instantaneamente porque o campo magnético está lá e está acumulando energia. Então o que acontece é que o sistema se modifica. Você pode interpretar isso aí de duas formas. O sistema se modifica quando abre a chave, e ao abrir a chave produz uma variação tão abrupta na corrente que o LDI/dt da nossa diferença de potencial no circuito que contém um fluxo magnético, o LDI/dt produz uma diferença de potencial tão grande que faz abrir arco. Ou de outra forma, se você preferir analisar o problema do ponto de vista de que quando você abre uma chave, o que acontece é que você tem duas peças metálicas separadas por ar. Ora, o ar é um isolante, duas peças metálicas separadas por um isolante formam um capacitor. Então esse circuito se transforma num capacitor, insere com um circuito que contém uma indutância equivalente, o parasita, que já está lá, por onde a corrente está circulando e acumula energia magnética. E quando você tenta abrir, esse capacitor ele surge com uma capacitância muito pequena, picofarad tipicamente. Só que a corrente inicial é a corrente que o circuito tinha antes de começar a abrir. Se você pega um capacitor com uma corrente muito alta e uma capacitância muito baixa, qualquer intervalo de tempo pequeno vai produzir uma quantidade de carga suficiente para produzir alta tensão. E aí aparece a faísca. Vamos falar de propagação de energia então. O que eu quero mostrar para vocês agora é como que a energia se propaga no circuito elétrico. E o mais interessante é que ela não se propaga pelos fios, mas se propaga pelos campos. Isso foi demonstrado no volume 2 do Feynman Lectures on Physics. Eu vou deixar na descrição do vídeo a referência para vocês verem, tá? Mas isso que eu vou mostrar agora está explicado lá. Primeiro a gente começa com o vetor de Poynting. O vetor de Poynting que dá a densidade de potência por unidade de área. E eu vou introduzir um vetor, que é o vetor intensidade de campo magnético, H, que é mais comumente utilizado para descrever o vetor de Poynting. Nós vamos falar ainda nesse curso do vetor H. E vamos considerar um circuito. Ele tem uma fonte de tensão que varia com o tempo, essa tensão, passa uma corrente e tem uma carga. Esse L que está aí é de load, de carga, é resistência de carga, né? RL, resistência de carga. Primeira coisa, vamos tentar construir esse vetor de Poynting em todo o espaço ao redor do nosso circuito. Como que é o campo elétrico? Olha, vamos considerar um certo tempo que o fio de cima, o fio que está polarizado positivo, tem a polarização positiva lá, que como a corrente é alternada ele pode oscilar de tensão, vamos dizer que num determinado momento ele esteja positivo. E que, estando positivo, a diferença potencial desse fio com o de baixo tem um certo valor. Por conseguinte, a integral do campo elétrico do fio de baixo até o fio de cima, com o sinal trocado, menos integral de IEdL do fio de baixo até o fio de cima, tem que dar a diferença de potencial. Portanto, fora dos fios tem um campo elétrico. E a gente já viu isso, esse campo elétrico sai perpendicular da superfície do fio.
Como o lado de cima está positivo e o de baixo está negativo, o fio vai sair, o campo elétrico vai sair do fio de cima para chegar no fio de baixo. Isso em toda a extensão do fio positivo e do fio negativo, que nós vamos ter essa situação que você está vendo. Tá? Esse é o nosso campo elétrico. Agora vamos ver como que fica o campo magnético. Campo magnético, você tem uma corrente passando sempre no mesmo sentido ao longo de todo o circuito. Você pega a regra da mão direita e aponta junto com a corrente. Pelo fio de cima, se você fizer a regra da mão direita pelo fio de cima, você vai ver que o fluxo entra para dentro do circuito e para o lado de fora o fluxo está subindo, saindo da folha pelo lado de fora. Aí você continua fazendo o circuito, passa pela carga e faz pelo fio de baixo. Você vê que de novo no fio de baixo a corrente joga o fluxo para dentro da superfície fechada, do circuito fechado, e sai por fora. Então o mapa do campo magnético é basicamente esse que você está vendo aí na figura. Agora o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer ponto por ponto o produto vetorial do vetor de Poynting, tá? Vamos colocar todo mundo junto. Tá aí. Essa figura que você está vendo tem o vetor E, que é o campo elétrico, o vetor H, que é o B dividido por M0, e aí a gente faz o produto e o resultado é esse vetorzinho verde. Experimenta fazer você o produto vetorial em cada um desses pontos que está aí. Dá um pause no vídeo e tenta ver com a tua mão por onde que está, para que lado aponta o vetor densidade de potência. Tenta fazer isso. Você vai ver que o vetor de Poynting em todos os pontos aponta da fonte em direção à carga. Todos os pontos. Então você já percebe por aí que se você fizer uma integral de superfície cortando no meio aí, você consegue calcular quanta potência está fluindo em direção à carga. Quanta potência está fluindo para lá. E mais, dá para a gente calcular quanta energia entra para dentro do fio. Tá? Qual é essa quantidade de energia? Então, primeira coisa, já fizemos aqui o nosso mapa com o campo magnético e o campo elétrico e vimos que o vetor de Poynting ele basicamente sai do gerador e vai em direção à carga. Vamos ver o que acontece no fio. Você pega uma seção reta do fio, vamos imaginar que a corrente está vindo na tua direção. E aí tem esse desenho aqui, um vetor saindo, que significa que a corrente está vindo na sua direção. Aí o J, né, que é a densidade de corrente, vai ser corrente dividido pela área da seção reta desse fio. A densidade, né, densidade de corrente é a corrente dividido pela área. O campo elétrico nesse fio, como é que é? O campo elétrico ele é dado pela lei de Ohm. O J é igual a sigma vezes Z. O J é igual a condutividade vezes campo elétrico. Logo, o campo elétrico em módulo é igual a densidade de corrente dividido pela condutividade. E como a densidade de corrente a gente já calculou na linha de cima, corrente dividido por área, o campo elétrico fica corrente dividido por área dividido por condutividade. Tá. Ok, esse é o campo elétrico. Como é que está o campo magnético? Eu estou curioso de saber quanto que é o campo magnético, primeiro, na superfície do fio. Você vai entender porque na hora que a gente chegar no resultado final, ele vai dar uma compreensão muito bacana, geral, desse problema. Campo magnético, por uma corrente que está saindo da folha de papel, faz a regra da mão direita, você vê que o campo magnético ele faz o circuito no sentido anti-horário. Se você usar a lei de Ampère, fica fácil calcular o campo na superfície do fio. Considere que o fio tem um raio R, isso vai dar o μ0i dividido por 2πr. Isso é a lei de Ampère. Tranquilo. Já fizemos isso por um fio de seção reta circular, isso já está calculado. É só você dividir o μ0i pela circunferência, que é 2πr. Então fica μ0i dividido por 2πr. Temos o módulo de E, temos o módulo de B. Agora vamos calcular o vetor de Poynting. O vetor de Poynting
é o produto EB dividido por μ0. Está aí desenhado. Você vê que o campo elétrico ele aponta para fora da folha de papel, está desenhado na cor vermelha. O campo magnético desenhado em azul aponta no sentido anti-horário. E aí, se você fizer o produto vetorial E vetor B, você vai ver que o vetor verde, que é o vetor de Poynting, aponta sempre para dentro da figura, em direção ao centro. Então isso significa que há um fluxo de potência entrando no fio. Passa pela superfície do fio e vai para dentro do fio. Tem uma quantidade de energia por unidade de tempo por unidade de área que entra no fio. E o módulo desse valor está escrito aí, é o módulo de B vezes o módulo de E dividido por μ0. Para a gente saber quanto que é a potência total num certo comprimento L desse fio, a gente multiplica o valor dessa potência por unidade de área pela superfície do fio nesse comprimento L, que é 2πr, que é o perímetro do fio, que multiplica L. Quando a gente faz essa conta, a gente vê que a potência que está entrando no fio, porque agora multiplicamos potência por unidade de área pela área da superfície, resulta numa potência, né? Nós calculamos quanta potência está entrando no fio. Olha o resultado. A potência dá um número que é proporcional à corrente ao quadrado. Só que esse número é comprimento dividido pela área dividido pela condutividade. Isso é resistência elétrica. Isso dá RI ao quadrado. Ou seja, toda a energia que entra no fio é perdida na forma de efeito Joule pela resistividade do fio. Tá? Pela resistividade do fio. Então, o que está mostrando para a gente, tudo que a gente viu até agora, é que a energia circula por fora do fio, sai do gerador e vai até a fonte, e toda a energia que entra no fio é perdida na forma de efeito Joule. Se você for no livro do Feynman, ele vai dar outros exemplos, inclusive como que a energia penetra no capacitor pelo dielétrico e não através dos fios ou das placas do capacitor. Tá bom? Era isso que eu queria mostrar para vocês. Esse quadrinho que eu desenhei aqui para vocês é baseado na obra de Enfio, que foi um cartunista muito importante na história brasileira, na segunda metade do século XX, que influenciou uma geração e os cartunistas que vieram depois, principalmente com o uso da linguagem gráfica como forma de expressão da crítica, especialmente a crítica política e social. Aqui a graúna carrega o vetor de Poynting, enquanto o Zeferino carrega uma espingarda. Vamos combinar que são duas formas de transferir energia, mas o vetor de Poynting é mais legal para a engenharia, né? E bom, hoje então a gente viu indutância mútua, vimos a energia associada aos indutores e vimos também a energia associada ao campo magnético. No final a gente estudou o balanço de energia num sistema com campos elétricos e magnéticos e vimos o vetor de Poynting, que dá para a gente qual é a potência por unidade de área que está sendo transferida pelos campos. Espero que você tenha gostado da aula e agora nós vamos continuar no módulo 7 com materiais magnéticos. Vamos lá!